Olá pessoal, vamos uma aula aqui sobre desengasgamento de paciente lactente, bebê. Muitas crianças têm se engasgado hoje em dia com a alimentação, principalmente depois de mamar. Uma obstrução de via aérea pode ser muito grave e a gente tem que estar preparado para fazer os primeiros socorros o mais rápido possível. Não é admissível hoje em dia que uma criança morra porque esteja engasgada. É um procedimento muito simples e que a gente pode fazer. A primeira coisa então, a gente tem que identificar a obstrução de via aérea. Como é que a gente identifica uma obstrução de via aérea? A gente vai observar que o bebê ele está inquieto, está muito agitado e não consegue chorar. Principalmente isso, ele não consegue chorar. O choro, ele não sai o choro, ou esse choro sai cortado. Ele começa a dar um choro, sai um som, e esse som ele é cortado no meio ali. Então ele não consegue respirar livremente, não consegue chorar livremente. Pode ser que esse bebê já esteja no estágio mais avançado e já tenha desmaiado. Mas quando a gente monitora, realmente a gente encontra a criança ainda nessa fase agônica. Primeiro procedimento, então é identificar esse engasgamento e colocar a criança numa posição que ela possa tossir. Uma defesa natural do nosso organismo contra a obstrução de via aérea é a tosse. Se observarmos que essa criança não consegue tossir ou que essa tosse é improdutiva, imediatamente a gente tem que começar os procedimentos. Lembre-se sempre, controle emocional é importantíssimo. É importante também que neste momento a gente acione o serviço de emergência, ligando para o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, ou então para o serviço de emergência do SAMU, telefone 192. O importante é que seja acionado rapidamente e passado essas informações rapidamente para o sistema e o mais rápido possível a gente comece com as manobras de desobstrução. Hoje a gente pode contar com os telefones e colocar no Viva Voz. Então a gente pode ligar, colocar no Viva Voz e já fazer os procedimentos de primeiros socorros. Quais são esses procedimentos? Primeira situação, vou pegar o bebê que ainda está consciente e vou apoiar a cabeça dele fazendo uma pegada em C no seu queixo, deixando livre nariz e boca. Posso também fazer a pegada em V, deixando livre nariz e boca. Então, dando suporte para essa cabeça do bebê, eu apoio o bebê no meu antebraço, as suas pernas entre o meu braço, e posso apoiar na minha coxa, deixando a cabeça mais baixa do que o quadril. E entre as escápulas do bebê, nas costas do bebê, eu vou aplicar 5 golpes, 5 tapas, que a gente chama de tapotagem. Tapas vigorosas, sem bater na cabeça do bebê. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente o bebê desengasga nesses 5 tapas. Mas aí a gente completa a técnica, né? Não desengasgou, eu seguro na cabeça do bebê, apoio no meu antebraço, viro o bebê, apoiando no meu outro antebraço, na minha outra coxa, deixando ainda a cabeça mais baixa do que o quadril. E na linha dos mamilos aqui, eu traço uma linha, logo abaixo dessa linha, com 2 dedos, eu faço a compressão no tórax, sem apertar no apêndice xifoide. Então 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Se o bebê não desengasgou, eu vou fazendo essa técnica repetidas vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou repetindo essa técnica até que o bebê desengasgue. Ou então, quando ele amolecer, os braços, pernas caírem, então quando ele perder a consciência, quando o bebê estiver desmaiado, então eu vou colocar ele numa superfície rígida, no chão, por exemplo, ou numa mesa bem rígida, né? Uma mesa que não seja de vidro, e vou fazer a segunda parte dessa técnica. Então, com o bebê desmaiado, eu encontrei o bebê desmaiado, ou então eu estava fazendo a técnica e o bebê desmaiou, eu passo para essa segunda fase da técnica. Primeira coisa então, abertura da via aérea, abro a boca do bebê e procuro o objeto. Olho bem na boca do bebê e só vou tentar tirar o objeto se eu visualizar. Não visualizando, eu não faço procuras cegas.
Então procurei o objeto, não achei, vou ventilar a via aérea para ver se as manobras que eu fiz fez com que o bebê desengasgasse. Então abro a via aérea e vou fazer a respiração boca a boca, nariz. Então a minha boca vai pegar na boca e no nariz do bebê e eu vou ventilar com o ar das minhas bochechas para ventilar o pulmãozinho do bebê. 1, 2. Observe que houve expansão do tórax do bebê. Caso não houvesse expansão do tórax do bebê, caso ele ainda tivesse obstruído, então a primeira coisa que eu fiz foi procurar o objeto, não encontrei, fiz 2 ventilações para ver se houve desobstrução. Não houve desobstrução, o bebê continua engasgado. Então agora eu vou pegar na linha dos mamilos aqui, marco a linha dos mamilos, com 2 dedos abaixo dessa linha, eu faço 30 compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 compressões, então agora vamos ver se o objeto saiu. Abro a boca do bebê, visualizo lá dentro da boca dele e observei um objeto. Eu tiro este objeto. Se eu observei secreção, eu limpo essa secreção com a gaze, com o pano, com o próprio dedo. Então tiro a secreção e vou ver se o bebê respira. Não respirou, então vamos ver, fazer 2 ventilações de resgate. O peito do bebê levantou. Novamente, então o ar passou, houve desobstrução. Caso não houvesse desobstrução, caso o peito do bebê ainda não levantasse, eu repetiria essa técnica. Então, visualizei a boca, fiz 2 ventilações, faço 30 compressões. Depois das 30 compressões, novamente vou visualizar a boca. Se encontrar o objeto eu tiro, se não encontrei, faço 2 ventilações para ver se o ar passou. E vou ficar repetindo essa técnica até que haja desobstrução ou até que o socorro chegue. Lembre que nós chamamos o Corpo de Bombeiros ou o SAMU para socorrer a criança. Essa criança ela precisa de suporte, ela não pode ficar em casa sem que tenha sido atendido pela unidade de socorro, sem que tenha sido levado para uma unidade de saúde. Então ele precisa de suporte. A primeira coisa que a gente fez, quando identificou que a criança tinha uma obstrução, foi chamar ajuda e imediatamente fazer os procedimentos. Então são procedimentos simples que qualquer um consegue fazer. Alguns detalhes que a gente tem para essas técnicas. Muitas vezes as pessoas falam que não consegue apoiar na coxa, né, e estando em pé. A gente pode também ficar na posição sentado. Na posição sentado, com o detalhe de deixar a cabeça mais baixa do que o quadril, também eu posso fazer essa técnica. A gente consegue tranquilo. As compressões, é importante que a gente faça as compressões, então abaixo dessa linha dos mamilos, com 2 dedos, e que a gente não aperte o apêndice xifoide da criança, não aperte ali a boca do estômago, para não causar mais lesões. Espero que tenha sido boa essa instrução, que faça diferença e que você consiga, com controle emocional, socorrer uma criança que precise de ajuda. Obrigado e até o próximo vídeo.